Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a terceirização e o direito do trabalho. Essa figura que surgiu no nosso mercado é uma realidade hoje e a gente precisa estar um pouquinho aberto para saber como isso está sendo disciplinado no nosso mundo jurídico. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui? Tá bom. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do que é a terceirização, o histórico, as principais normas e orientações que vieram principalmente a súmula 331 do TST, que rege a matéria até hoje, né, porque a gente não tem ainda uma legislação específica sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos de lei que estão aí para serem aprovados e a execução trabalhista, mas esse é só uma abordagem rápida, porque a gente precisaria de uma palestra inteira para falar sobre esses trâmites da execução nos casos da terceirização. E aí a conclusão, e depois eu abro para vocês para as perguntas, ok? Então vamos lá, o que é a terceirização? Então a gente tem ali a figura do trabalhador, a figura de uma empresa que presta serviços e de uma outra empresa que toma esses serviços. Então, a gente tem esse triângulo ali e o trabalhador ele fica inserido nessa empresa tomadora, mas todos os vínculos jurídicos trabalhistas são junto à prestadora de serviços. E aí eu trouxe para vocês na verdade, o conceito do Maurício Godinho Delgado. Esse conceito ele foi escolhido porque ele não entra em alguns temas um pouco mais, digamos, discutidos, né? Então, o Maurício Godinho diz o seguinte, que para o direito do trabalho, terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica do trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno, insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços, sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam fixados como a entidade interveniente. A terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista. O obreiro, prestador de serviço que realiza suas atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços. Empresa terceiriante que contrata esse obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes. A empresa tomadora de serviços que recebe a prestação do labor, mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador envolvido. Então, o que acontece? O trabalhador está inserido na tomadora de serviços, mas todos os seus vínculos estão junto à prestadora. É essa prestadora que vai lá e assina a carteira de trabalho. Resumidamente, então, o que ele faz? O trabalhador está economicamente, através da sua prestação de serviço, inserido na empresa tomadora, mas mantém com a prestadora os vínculos jurídicos, né? É ela que registra a carteira, que faz todos os pagamentos, que tem ali toda a responsabilidade trabalhista por aquele empregado. E como eu falei para vocês, eu escolhi esse conceito do Godinho porque ele não trata alguns pontos que são polêmicos, né, que precisam ser discutidos e que ainda estão sendo discutidos até ainda nos projetos de lei. Então, o primeiro ponto é, a empresa prestadora de serviço é especialista no trabalho que ela oferece? As atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviço precisa ser atividade secundária ou pode ser atividade fim da empresa? O trabalhador faz parte do processo produtivo da empresa tomadora? O trabalhador pode prestar serviço exclusivamente para uma tomadora? O tomador de serviço pode dar ordem direta ao trabalhador da empresa prestadora de serviço? Então, todas essas questões são discussões que a gente tem para configurar uma terceirização como lícita ou ilícita. E aí, antes da gente responder essas questões e outras que vão surgir aí no decorrer da palestra, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do histórico sobre a terceirização, tá?
Primeiro ponto. A ideia da terceirização surgiu primeiro lá na Segunda Guerra Mundial, onde houve uma demanda muito grande pelos produtos, né, pelas empresas bélicas, e devido à demanda muito grande, essas empresas terceirizaram os seus serviços para outras empresas. Então, a primeira ideia de terceirização surgiu naquele momento para dar conta de uma demanda de mercado. Aí nós temos o modelo do Fordismo, mas isso não tem nada a ver com terceirização. O Fordismo, ele trouxe para a gente aquela ideia do trabalho especializado. Então, ele dividia a sua produção para cada funcionário fazer uma tarefa específica. E aí veio a ideia do trabalho especializado. Então, somente uma classe de trabalhadores ou um trabalhador fazia aquele serviço especializado. A produção, no modelo Fordismo, era dividida. E aí veio a ideia do trabalho especializado. Nada a ver com terceirização, só a ideia de um trabalho especializado. Só que com a crise que surgiu com a Segunda Guerra Mundial, esse modelo do Fordismo acabou por ficar muito caro, faliu na realidade, né? E aí surgiu o modelo do toyotismo. O que significa isso? Para atender o mercado de consumidor mais exigente, uma crise evidente no mercado todo de consumo, o toyotismo fez o quê? Ele reduziu os estoques, ele especializou as suas atividades para atender o que o consumidor queria. Então, ele tinha um produto mais específico. A Ford fazia aquele monte de carro preto igualzinho um outro, deixava lá com um estoque enorme. O toyotismo não, ele falou, o que meu consumidor quer? Né? E aí ele atendia a necessidade desse consumidor. E ele especializou o trabalho dele, ele contratava empresas especializadas para fornecer determinados produtos. E essa empresa era especializada. Lembram-se que o consumidor era exigente. E a gente tinha ali um fornecimento de produtos com alta qualidade. Então, a gente está falando de um trabalho especializado que traz qualidade. Qual o grande benefício? Redução de estoque de instalações. E, além disso, eu não precisava manter um quadro de funcionários enorme. Então, esse foi o novo modelo trazido pelo toyotismo após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a ideia também surgiu com as empresas automobilísticas seguindo esse modelo do toyotismo. Então, a terceirização de serviços de forma especializada para atender um mercado consumidor exigente, sem grandes estoques, com redução de custo. Aí, lá em 1964, houve uma nova ideia sobre terceirização, que é a Lei 4.594. E essa regulou uma profissão, seja como trabalhador autônomo ou como empresa, mas a pessoa física, corretor, surgiu lá em 1964. Então, foi a primeira lei que tratou de um trabalho autônomo, sem vínculo direto empregatício. Depois veio o Decreto-Lei número 200, de 67, que previa a descentralização das atividades da administração federal. A ideia era, precisamos economizar, né? O governo federal falou assim, precisamos reduzir nossos custos. Ah, ótimo, vamos descentralizar nossas atividades. Descentralizando, veio a ideia da terceirização, só que ainda não muito clara, não regulada. Veio a ser regulada 3 anos depois, com a Lei 5.645. O que a administração pública poderia terceirizar? E aí, essa lei exemplificava, dizendo que eram as atividades de transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpezas e outras semelhantes. Como vocês podem perceber, essa regulamentação ela vem trazer a terceirização das atividades secundárias. Na sequência, veio a Lei 6.019, lá de 74, que regulamentava o trabalhador temporário. Esse trabalhador temporário,
ele é contratado por uma empresa e ele trabalha temporariamente dentro de uma outra. Então, mais uma ideia analógica aí de terceirização. Na sequência veio a Lei 7.102, que regulamentou a terceirização das atividades de segurança bancária. Muito bem, as atividades fins do banco são operações financeiras, operações de crédito, né? Mas, como movimentava dinheiro, precisava de segurança. E aí essa lei regulamentou essa segurança bancária como sendo uma profissão específica, né? Falava-se aqui em segurança bancária. Na sequência, surge segurança pública ou particular, não restringindo mais a segurança bancária. Então, transporte de cargas, até mesmo a segurança das pessoas físicas, veio ser regulamentado pela Lei 8.863, de 1994. E ainda a Lei 8.949 acrescentou o parágrafo único ao artigo 442 da CLT, que fala sobre as cooperativas de trabalho. E aí ele diz o quê? Que o cooperado não tem vínculo empregatício com a cooperativa e tampouco com a empresa que ele prestar serviço. Lembrando que nós estamos falando aqui da cooperativa nos moldes da lei específica, né? Não estamos falando de uma cooperativa ilícita que pretende só angariar mão de obras, né? Então, nós estamos falando aqui daquela cooperativa devidamente regulamentada, que pode sim ser um sucesso. Mas não dessas cooperativas que a gente ouve falar, principalmente em São Paulo, que, na verdade, só mascaram uma relação de emprego. E aí eu trouxe um dado estatístico para vocês, em número de terceirização, né? Mais de 10 milhões de brasileiros estão hoje trabalhando como terceirizados. Hoje não, na verdade, essa estatística é de 2010, nós já estamos em 2014. Isso significa 24% das carteiras assinadas. Os sindicatos apontam que as empresas estatais são as que mais terceirizam. E aí citam o exemplo da Petrobras, que aumentou de 2005 para 2010 de 155 mil funcionários terceirizados para 310. Então, a tendência é grande e o mercado está ainda evoluindo e crescendo com esse tipo de trabalho. Pois bem, surgiu essa nova figura, né, de trabalho e nós não tínhamos leis específicas. Os tribunais precisavam decidir os casos, né? Usaram todas essas leis que nós já falamos, né? E editaram a súmula 331, que é o que vigora até hoje. Evidentemente, sofreu algumas alterações, mas é o que vigora até hoje como regulamentação dessa atividade. Sempre que a gente vai falar de qualquer matéria em direito, a gente vai falar primeiro na nossa Constituição Federal, né? Assim, a gente tem que ir lá olhar os nossos princípios básicos da Constituição, a regulamentação da Constituição, para a gente descobrir o que vai ser feito na sequência. Então, o que diz a nossa Constituição sobre os direitos trabalhistas? Nós temos lá o artigo 7º, que elenca, sem limitar, todos os direitos trabalhistas. E aqui, o que a gente precisa analisar quanto à matéria de terceirização é proteção contra a despedida arbitrária, proteção aos salários, participação na administração da empresa, proteção contra discriminação e a garantia de igualdade de direitos. Começamos aqui no artigo 7º da Constituição Federal. Além disso, desses preceitos que são específicos do trabalhador, a nossa Carta Magna também diz que são princípios básicos a dignidade da pessoa humana, a isonomia,
e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E, além disso, a ordem econômica tem como preceito básico a valorização do trabalho humano. Então, essa é a grande base da Constituição Federal para analisarmos a terceirização e a sua legalidade ou ilegalidade. E a gente escuta nas defesas da reclamada elas dizendo o seguinte: olha, não existe nenhuma lei que classifique o meu contrato celebrado com a empresa prestadora ou a tomadora que diga que esse contrato é ilegal. O meu contrato é legal. Certo? O contrato é legal. Agora, esse contrato vincula as partes. Isso é um ponto. Se uma lei ou um contrato particular vai contra princípios básicos da Constituição Federal, eu não preciso ter uma lei que diga que ele é ilegal. Ele já é o ápice da ilegalidade e contra os princípios constitucionais. E é o que acontece muitas vezes na terceirização. Um dos pontos, para mim, considerados como principais, né, para dizer se uma terceirização é lícita ou ilícita, é a gente analisar se esse trabalhador está dentro da administração da empresa. De qual empresa que ele participa? Ele se sente inserido em qual empresa? Ele está inserido na administração da empresa tomadora de serviços ou da prestadora com quem ele tem o vínculo? Então, esse é um ponto importantíssimo, porque é um princípio garantido de participar da gestão da empresa. Onde que ele se sente engajado? A empresa que registra a carteira dele é só figurante? Ou ele está lá fazendo parte daquela administração, é ali que ele movimenta, é ali que ele fundamenta o seu trabalho? E a outra questão muito importante é a questão também da isonomia salarial, né? Se o empregado terceirizado executa a mesma atividade e recebe salários inferiores, a gente está obedecendo esse princípio da autonomia? Ah, mas para ter equiparação salarial eu preciso configurar o mesmo empregador. Se eu configurar uma terceirização ilícita, posso pedir equiparação salarial, sim. Tá? Então, a gente tem ali duas questões que são primordiais. A questão do salário, que é a isonomia salarial, e a questão da participação na gestão da empresa. Legislação trabalhista. Bom, a gente já sabe ali os conceitos do artigo 2º e 3º da CLT, que trazem para a gente os requisitos básicos para a configuração do vínculo empregatício. Então, o ser pessoa física, o receber salários. Falamos disso, né, meus alunos? Falamos bastante sobre isso. Então, o ser pessoa física, o receber salário. O que mais? Um trabalho não eventual, né, trabalho contínuo. Subordinação, outro ponto importante. E pessoalidade. Então, esses são os requisitos para análise da existência ou não do vínculo empregatício. Aonde esse trabalhador mantém esse vínculo, esses 5 requisitos para o vínculo empregatício. Então, aqui só está no slide os 2 artigos, né? E o artigo 9º, que a gente não pode esquecer, que diz que qualquer ato praticado para tentar fraudar a legislação trabalhista é ato nulo de pleno direito. Está lá no artigo 9º da CLT. E o artigo 455 fala da questão da subempreitada, que é a primeira previsão da terceirização com a responsabilidade subsidiária. O que o nosso artigo diz? Que o empreiteiro principal pode contratar uma subempreiteira. Que essa subempreiteira ela vai ser responsável pelos pagamentos do salário dos seus funcionários.
Entretanto, se essa subempreiteira não cumprir com as suas obrigações trabalhistas, o empregado pode acionar o empreiteiro principal. Então, essa é a primeira previsão da responsabilidade subsidiária. Ou seja, primeiro eu aciono o principal para depois acionar o tomador de serviços. E a lei do trabalho temporário, aquela que nós mencionamos lá, a Lei 6.019, ela prevê 2 pontos importantes em benefício desse trabalhador temporário. Primeiro, a garantia de receber salário igual ao do empregado efetivo da empresa tomadora. E segundo ponto, que se essa empresa de trabalho temporário falir, a empresa tomadora vai ter a responsabilidade, mas aqui é solidária. E aí o que significa dizer? É que eu, reclamante, posso acionar um ou outro para receber o meu crédito trabalhista. Aqui estão só descritos os artigos para vocês. E nós vamos agora para a súmula 331 do TST. O inciso 1º diz o seguinte: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Ai, obrigada. Então, aqui, nesse primeiro inciso, ela está dizendo o que é proibido. O que é proibido? É eu contratar empregados por empresa interposta, que é a nossa chamada terceirização de mão de obra. Eu não estou terceirizando o serviço, eu estou terceirizando mão de obra, e isso é proibido. Eu não posso simplesmente agenciar trabalhadores para trabalhar em outra empresa. Eu posso, sim, terceirizar serviços, mas mão de obra não. E vou permitir ainda essa terceirização acontecer desde que não tenha pessoalidade e subordinação. Mesmo que eu tenha uma empresa de prestação de serviços, mas se eu exigir pessoalidade e esses empregados estiverem subordinados a essa tomadora, a terceirização é considerada ilegal. E quando ela é considerada ilegal, gente, há solidariedade pelo débito trabalhista. Essa é a fraude, caracteriza a fraude às leis trabalhistas, e aí as duas empresas, tanto a tomadora quanto a prestadora de serviços, respondem na totalidade pelo débito trabalhista. O inciso 2º diz que a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Bom, para analisar essa questão, a gente precisa trazer o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que funcionário público só ingressa no cargo através de concurso público. Então, o vínculo empregatício com a administração pública não existirá, mesmo que a terceirização seja ilícita. Então, vínculo de emprego, evidentemente, não haverá. Inciso 3º, diz o seguinte, que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Ou seja, está permitindo a terceirização de serviços das atividades meio, das atividades secundárias, mas proíbe que esses trabalhadores tenham subordinação com a empresa tomadora de serviço e pessoalidade na prestação desses serviços.
A questão da pessoalidade e da subordinação é uma questão bastante polêmica e que a gente vai vir a discutir um pouquinho mais para frente. A pessoalidade e a subordinação são figuras hoje que a gente vê presente, inclusive, em contrato de trabalho autônomo. E faz surgir também a figura da parasubordinação, que é aquela subordinação não ligada ao vínculo empregatício, mas uma subordinação ligada a um contrato de prestação de serviços. Então, talvez hoje esse não seja nem a pessoalidade, nem a subordinação, os principais itens para serem analisados para classificar a terceirização como legal ou não. E o quarto item da súmula 331 diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Então, aqui nós estamos falando da terceirização lícita, mas aquela terceirização lícita que não, a prestadora de serviços não cumpriu com as suas obrigações trabalhistas. Quando o reclamante entra com a ação trabalhista, ele precisa incluir as duas empresas no polo passivo. Este é o item, aquela questão que fala desde que haja participado da relação processual. Então, não adianta incluir a empresa tomadora de serviços lá no final, na fase de execução. Tem que incluir desde o início na ação de conhecimento. E aí essa empresa tomadora de serviços vai ser responsável subsidiária, tal qual o nosso empreiteiro principal. Ou seja, eu vou executar primeiro a empresa prestadora de serviços, com quem eu tenho vínculo empregatício. Não pagou, não achei bens, executo a tomadora de serviços. Então, aqui eu fiz uma distinção para vocês do que é a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária é quando duas ou mais pessoas compartilham igualmente a responsabilidade pelo pagamento do débito. A responsabilidade solidária, ela não se presume. Ou ela é prevista em lei, ou ela está no contrato firmado entre as partes. É isso que diz o artigo 265 do Código Civil. Na legislação trabalhista, a previsão da solidariedade, quando a gente fala em grupo de empresa, aquele grupo econômico, né? Então, eu executo uma reclamada, ela faz parte de um grupo econômico, todas as empresas desse grupo vão responder solidariamente por aquele débito trabalhista. É isso que diz o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. E a lei que também nós já falamos, que é a do trabalho temporário, que fala lá no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a tomadora de serviços vai responder solidariamente, é o artigo 16. A CLT diz que quando não existir uma legislação específica, a legislação civil cabe perfeitamente para as normas trabalhistas. Ela pode ser utilizada, está escrito lá no artigo 8º da CLT. E a lei civil prevê claramente a responsabilidade solidária, lá no 942, parágrafo único, e também no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, o artigo 942, ele vai dizer que, se existir mais de um responsável pelo dano, eles serão responsáveis solidariamente pela reparação civil deste dano. E o artigo 7º do CDC diz que, se houver mais de um autor, né, todos responderão solidariamente. Gente, aqui é muito importante a gente destacar o Código de Defesa do Consumidor e fazer uma analogia com as nossas leis trabalhistas.
O Código de Defesa do Consumidor surgiu para proteger o hipossuficiente na relação de consumo. Ele é uma lei protetora, né? Surgiu para proteger o consumidor. E o nosso direito do trabalho também, e mais antigo ainda, né? Surgiu para proteger os direitos dos trabalhadores que foram explorados lá na Revolução Industrial. Então, nós temos a semelhança aqui dessas duas leis que têm a proteção ao hipossuficiente. E como que eu posso admitir que o Código de Defesa do Consumidor tem uma previsão de solidariedade e no direito do trabalho eu tenho uma previsão de subsidiariedade dessa responsabilidade? Então, é uma questão aí para a gente pensar também. A analogia dessas duas leis é muito importante para resolver também essa questão da terceirização. Hoje, o que acontece, né? Quando constatada a terceirização ilegal, aí por infringir o artigo 9º, né, aí sim, por tentar fraudar a legislação trabalhista, surge a figura da responsabilidade solidária. Aí vai formar vínculo diretamente com o tomador de serviço, o contrato assinado entre o empregado e o empregador é nulo de pleno direito, e surge a ideia aí da da responsabilidade solidária, mas quando essa terceirização é ilícita. E aí eu fiz aquela analogia do que nós acabamos de falar, né? O preposto da empresa na questão civil, no Código de Defesa do Consumidor, todos vão responder de forma solidária, mas no direito trabalhista não, vai responder de forma subsidiária. Então, se eu causo um dano a um consumidor, o comerciante, o fabricante vão responder por aquele dano, mas ao trabalhador não. A responsabilidade subsidiária, também como a gente já mencionou, é aquela responsabilização de uma forma secundária, ou seja, primeiro eu vou tentar receber do principal devedor, que é a empresa que eu mantenho o vínculo de emprego, o prestador de serviço. Somente se ele não pagar, aí sim eu posso acionar a empresa tomadora. Essa figura, ela também surgiu no direito civil, lá no Código Civil, quando fala do fiador, no artigo 827. Então, a subsidiariedade também é uma previsão lá do Código Civil. O 455, como nós falamos, né, a legislação trabalhista, o 455 da CLT, que fala da figura do empreiteiro principal e do subempreiteiro, e diz lá que a responsabilidade subsidiária do empreiteiro principal, caso não sejam cumpridas as obrigações pelo subempreiteiro. Essa responsabilidade, gente, ela vem do que a gente chama de culpa in elegendo, in vigilando. É a culpa da tomadora de serviços de não ter eleito corretamente a sua prestadora e por não vigiar corretamente os trabalhos por ela realizados. Então, ela não verificou se os 13º salários estavam sendo pagos, se o cartão de ponto estava sendo assinado, se havia hora extra, se essas horas extras estavam sendo pagas, se esses funcionários tiravam férias, se existia recolhimento do fundo de garantia e etc, etc. Existem é corriqueiro, inclusive, o reclamante prestar serviço para várias empresas tomadoras durante o contrato de trabalho que ele firmou junto à prestadora. A responsabilidade subsidiária, ela vai valer do período que ele prestou serviço, evidentemente, para a tomadora, né? Então, às vezes, a gente tem ali uma execução trabalhista dividida. Uma parte é subsidiária uma empresa, outra parte é subsidiária outra.
mas tem que dividir. Então, durante determinado período que prestou serviço, aí sim gera essa responsabilidade subsidiária. E aí nós vamos ao inciso 5º da súmula 331 do TST, que diz que os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Bom, nós já falamos que com a administração pública não há, mesmo que a terceirização seja considerada ilícita, não há configuração do vínculo empregatício por força do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que só se ingressa na administração pública através de concurso público. Até aí está tudo certo. Aqui houve uma outra proteção à administração pública, que é a comprovação dessa ausência de vigilância durante o contrato de trabalho. Que, para as empresas privadas, o mero inadimplemento já significa que houve uma culpa em elegendo e em vigilando. Então, quando eu estou falando em empresa privada, não pagou as verbas trabalhistas, automaticamente a responsabilidade subsidiária surge, pela culpa em elegendo e em vigilando, porque inadimpliu as obrigações trabalhistas. Quando a gente fala na administração pública, não. O simples inadimplemento dessas verbas trabalhistas não vai mais significar a culpa em vigilando da administração pública. Eu vou ter que comprovar que, durante o contrato de trabalho, essa empresa pública deixou de fazer o que ela tinha que fazer pelo contrato. Por exemplo, analisar o recolhimento do FGTS. Não sendo matéria ou pedido referente ao contrato ao longo do tempo, não existirá a responsabilidade subsidiária da administração pública. Exemplificando. Se, durante todo o contrato de prestação de serviços, a administração pública exigiu cartão de ponto, recolhimento de FGTS, comprovantes de pagamento e recolhimento, chega ao final do processo, ao final do contrato, ela rompe aquele contrato, o contrato acabou, e essa empregadora deixa somente de pagar as verbas rescisórias, e a rescisão desse contrato foi anterior e ela não deveria vigiar esta parte, ela não será condenada subsidiariamente sobre esta verba, apesar de ter sido beneficiada com o trabalho deste empregado durante todo o período de prestação de serviços. Por outro lado, se ela tinha que recolher os cartões de ponto, foi visualizado lá que havia hora extras e ela nem pediu o cartão de ponto para fazer a conferência, ela será responsável pelo pagamento daquelas horas extras. Tá? Então, gente, para configurar a responsabilidade subsidiária da administração pública, eu preciso comprovar que ela não vigiou corretamente a sua prestadora de serviços. Esse fala o que nós já comentamos, né, que é a regulamentação, a proibição de contratação para o funcionário público. Só que foi da administração pública, né, como nós vimos o dado estatístico, quem que está lá no nosso dado estatístico que mais terceirizava? A Petrobras. Né? E
é quem mais utiliza. Então, apesar de todo esse abuso do direito, ainda a nossa súmula vai na sua proteção. Só que essa proteção, essa questão de comprovar algumas coisas, não diz respeito à equiparação salarial. O que aconteceu historicamente foi que, com aquela determinação de descentralizar as atividades, gerou uma quantidade de contratação de empresas tomadoras absurdas. E esses trabalhadores entravam dentro da administração pública, realizavam serviços idênticos aos realizados por funcionários públicos e recebiam salários extremamente inferiores do que aqueles funcionários executando exatamente as mesmas tarefas. E aí, utilizando a lei do trabalho temporário como base, o que nosso tribunal disse? Tem direito, sim, à equiparação salarial, apesar de serem empregadores diferentes, então não reconhece o vínculo, mas reconhece o direito à equiparação salarial. A terceirização se desenvolver. Isso é um outro tema muito discutido também nos projetos de lei. Como que vai se trabalhar essa questão desse salário diferenciado da empresa prestadora para a empresa tomadora? Mas aqui, quando se falou no entes públicos, garantiu o recebimento para esses trabalhadores terceirizados do mesmo valor recebido pelos funcionários públicos. E a gente vem falar, né, evidentemente, da questão da terceirização ilícita, né, cometida por esses entes, que já não gera o vínculo empregatício, né, infringiu preceitos constitucionais, como a proteção ao trabalho, a participação do trabalhador na empresa, a discriminação de salários, portanto, plenamente ilícita. Então, mesmo fraudando a lei, a administração pública não responde. Primeiro, não responde porque não tem vínculo de emprego, até aí tudo certo, como a gente já falou, mas não responde sequer solidariamente. Se a terceirização é ilícita, quando a gente fala em empresas particulares, a gente está falando de uma responsabilidade solidária. Quando a gente está falando da administração pública, é uma responsabilidade subsidiária, mesmo fraudando. E ainda, quando se reconhece a regularidade, a licitude dessa terceirização, só vai responder se comprovada a culpa em vigilando. Não comprovada a culpa, simplesmente é excluída do polo passivo. E aí o último item, que é o sexto, fala que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação de serviço. E aí o que acontecia, né, antigamente? A reclamada ia lá e dizia assim, eu não sou responsável pela 477, porque a multa do 477, que é o atraso nas verbas do pagamento, no pagamento das verbas rescisórias, não foi feito durante o meu contrato de prestação de serviço. Né? Então, existia uma discussão jurídica bastante grande nos nossos tribunais, se seria responsável por essas multas. Alguns juízes excluíam determinadas verbas, e aí veio o TST e pacificou a questão. Disse, não, é responsável por todas as verbas discutidas ali naquele processo. Então, não queira excluir, pô, essa sim, essa não, é tudo o que está ali. Eu vou passar para vocês um videozinho sobre a terceirização, que traz uma ideia. Trabalhos. Cerca de 40% dessas vagas são trabalhos terceirizados que diferentes países procuravam capturar essas vagas. Terceirização é um fenômeno internacional, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Nós temos países em que a terceirização não é entendida como precarização. Aqui no Brasil, de maneira geral, muitas vezes se associa a terceirização à precarização.
Serviços, telefonia, telemarketing, informática, treinamento, limpeza, segurança, transporte. Áreas em que a terceirização se espalhou no Brasil desde a década de 80. Esta ascensorista, que prefere não se identificar, trabalhou durante 5 anos numa empresa terceirizada. Ela reclama da falta de respeito aos seus direitos. Não tive nada, nem cumpri aviso prévio, nem nada. Simplesmente dia 5 é o nosso mês e eu fui avisada a hora que eu fui assinar a folha de ponto, 2 horas para ir embora, que eu estava sendo devolvida para a empresa. No caso, né, demitida, que lá não tinha o meu cargo. Dependendo do encarregado que esteja da empresa, o terceirizado não tem respeito nem segurança. Apesar de vários projetos de lei sobre o assunto no Congresso, o que rege a terceirização é apenas um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho de 1999, que proíbe a contratação de serviços ligados à atividade fim da empresa contratante. A cada 10 vagas geradas no Brasil, quase 4 delas são dependentes da atividade de terceirização. Portanto, caberia perfeitamente, no nosso caso, uma legislação que procurasse dar cobertura adequada aos trabalhadores terceirizados. Na legislação italiana e na Alemanha, por exemplo, a legislação é bastante simplificada, afirmando que as empresas podem terceirizar desde que os trabalhadores terceirizados não tenham remuneração ou condições de trabalho inferiores ao de um trabalhador não terceirizado. Para os sindicalistas, a terceirização tem tornado o trabalho mais precário porque busca apenas o menor custo. Talvez um dos maiores males no mundo do trabalho, que é a terceirização, certo? Que tem fragilizado sobremaneira os trabalhadores e enriquecido o bolso dos empresários. Nós tivemos recentemente aqui no Distrito Federal uma das maiores greves que aconteceu, que foi a greve dos trabalhadores terceirizados, que recebiam menos que um salário mínimo, os terceirizados da limpeza, e ganhavam um abono para chegar ao salário mínimo. A Controladoria Geral da União criou um cadastro nacional de empresas de terceirização que descumprem contratos, praticam fraudes e são impedidas de prestar serviços aos órgãos públicos. Falta uma maior transparência e falta uma maior fiscalização. Evidentemente que há áreas em que já se viu ao longo do tempo que precisam mesmo ser terceirizadas. Mas a terceirização da forma como ela se encontra, ela ainda apresenta muitas fragilidades, que são justamente aquelas que nós falamos, né, e da possibilidade, inclusive, de advir prejuízos para os órgãos da administração pública. O Tribunal de Contas da União já recomendou ao governo federal substituir terceirizados por concursados. Para o TCU, as restrições são claras. A terceirização, ela é aceita para atividades auxiliares, para aquelas atividades que não exigem a responsabilidade do agente, que cabe ao agente público. O terceirizado, ele é contratado por uma agência, não tem vínculo nenhum com o Estado, não pode responder pelos atos praticados. Então, como consequência, há um dano muito grande à pública administração quando isso acontece e a responsabilização se esvai e nós não podemos responsabilizar, quando muito, o gestor que o contratou. Mas é preciso que os projetos que estão também no Congresso com relação à questão da terceirização mude esse cenário. Que as licitações em relação às empresas sejam sérias, que as empresas sejam sérias, até porque desrespeitam direitos, não depositam fundo de garantia, não sonegam o INSS, o maior prejudicado disso são os trabalhadores. A terceirização feita de forma adequada representa para o Brasil uma oportunidade de envolver mais trabalhadores em termos de empregos, porque atividades que estão sendo feitas em outros países poderiam ser perfeitamente realizadas aqui no Brasil. Então, como vocês viram, tem duas visões aí da terceirização, né? A primeira como uma condição péssima ao trabalhador, uma condição precária de trabalho, e a outra visão, uma possibilidade ali de um trabalho especializado, uma oportunidade de um novo trabalho.
se a gente pensar no modelo do toyotismo, a gente tem que ter o otimismo do fornecimento de um trabalho especializado, de criar um profissional qualificado. E aí não significa que teremos salários mais baixos, e pode significar justamente o contrário, salários superiores, porque é uma especialização a alta qualidade. Então, a visão da terceirização, ela não é totalmente negativa, né? Ela pode trazer, sim, um trabalho qualificado, especializado, e valorizar o trabalhador por essa especialidade. Mas, gente, preciso falar um pouquinho com vocês sobre os projetos de lei que estão sendo discutidos, né? Foi em outubro de 2013 que foi o último adiamento da votação, porque ninguém consegue se entender quanto à aprovação da legislação. Então, o primeiro ponto que se discute é se pode ou não pode terceirizar a atividade fim da empresa. Então, o projeto de lei prevê ali a terceirização de uma forma genérica, de qualquer atividade. E a discussão que se tem é se pode ou não. E aí adia-se a votação em função disso. São só atividades secundárias? Não, pode também terceirizar a principal. Outro ponto muito questionado são com relação aos valores dos salários. Tem-se a intenção de garantir o mesmo salário, né, de se proteger esse salário. E como isso seria protegido? Então, se eu tenho uma empresa de prestação de serviços e eu tenho contrato com a empresa X que paga lá para o seu funcionário R$2.000 para fazer determinada atividade idêntica do meu. E a empresa Y paga 1.000. A minha base é 1.000. Como que eu vou pagar 2.000 para aquele funcionário que vai prestar serviço nessa empresa X? Primeiro, a possibilidade da equiparação salarial lá, porque ele não pode ter essa distinção. Ele faz a mesma atividade que outro funcionário e não pode receber menos que isso. Mas encerro o meu contrato com essa empresa X. O que eu faço? Eu mando esse funcionário embora? Porque eu não posso pegar o salário dele e reduzir para 1.000 para ele trabalhar nessa minha outra empresa, nessa outra tomadora dos meus serviços. Então, a sugestão, né, que se teve com relação a essa questão era de que este contrato que recebe superior, esse valor superior da minha base salarial seria tida como um abono temporário. Ah, mas eu não posso reduzir o salário. Mas ele tendo um abono, a gente considera aí o princípio da isonomia, que é o primeiro item lá a ser analisado, superior a esse princípio da irredutibilidade do salário. Então, seria uma forma de suprir este ponto. Mas tudo isso são questões que estão sendo discutidas e por isso que não se vota. Há mais de 10 anos se aguarda a votação desse projeto de lei. Final do ano de 2013, tentou-se votar. Aí a Central Única dos Trabalhadores adiou, porque o primeiro ponto que ela repudia é a possibilidade de terceirização da atividade fim. Então, são as divergências, né, as questões mais polêmicas, que é a liberação ou não da terceirização da atividade fim da empresa. A outra questão polêmica é a responsabilidade, né? Uns querem que a empresa tomadora de serviço seja responsabilizada de forma solidária. E a discussão, e como a súmula prevê, é a subsidiariedade. Esse é outro ponto. E aí é aquela questão que nós conversamos, né? O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei tal qual a lei trabalhista, protetora do hipossuficiente, prevê a solidariedade de todas as empresas envolvidas. No caso da legislação trabalhista, não, né? É subsidiária e não solidária. Então, essa é uma questão que a gente precisaria realmente estudar melhor e se discutir. E também a questão da percepção dos salários, como nós falamos, né, de benefícios maiores de acordo com a empresa tomadora de serviços, que seria tido como um bônus temporário. Que aí é a questão que é discutida da isonomia, né, e previa ali
a solução seria esse bônus. E aí o princípio da isonomia seria soberano ao princípio da irredutibilidade, mas frisando que tudo isso, o mais importante é que seria em benefício do trabalhador. Primeiro, garantiria ao trabalhador receber o mesmo salário do funcionário da empresa tomadora de serviços. E quando aquele contrato se rescindisse, ele poderia se adequar sem ser demitido. Não geraria a demissão porque não posso reduzir o salário. Ele estaria readequado com o emprego garantido naquele salário base. Então, são algumas questões aí discutidas nos projetos de leis que nós estamos aguardando a votação. É importante salientar que, mesmo que uma lei ela não esteja clara ou alguns pontos permaneçam ainda em discussão, é melhor você ter uma lei do que não ter nada. Hoje nós não temos nada, só o enunciado do TST. Às vezes, a tentativa de proteger o trabalhador é tão grande que acaba por prejudicar. E ainda a questão, como a gente falou já um pouquinho no princípio, a questão da subordinação e da pessoalidade talvez não seja o principal requisito para ser discutido nesses projetos. A gente tem a figura da parasubordinação. Quando a gente faz um contrato de trabalho autônomo, a gente tem uma subordinação contratual. E uma pessoalidade, alguma ilegalidade de um trabalho autônomo pessoal, não, a esfera civil prevê contrato personalíssimo. E isso não faz gerar vínculo empregatício, é um trabalho, um contrato. Então, essa questão, muitas empresas precisam da pessoalidade. Por quê? Porque mexe com situações de segurança. Então, precisam dar para os funcionários, mesmo que da própria prestadora, senhas de código, porque se mexe com dinheiro, com transação financeira ou coisa parecida, ele precisa identificar, ele tem uma segurança. Então, meu entendimento é que a pessoalidade e essa subordinação não são fatores, digamos que essenciais para essa configuração. É a mesma coisa que a gente pensa num condomínio de apartamentos. Então, a gente tem lá a terceirização do serviço de limpeza e segurança. Aí, uma criança derruba um monte de sujeira lá no hall. Aí eu não posso, eu, morador, ou eu, síndica, não posso pedir diretamente para a funcionária da empresa, prestadora de serviços, e limpar, porque eu vou dar ordem para ela e está configurada a subordinação. Isso é o exagero é radicalismo com relação a considerar ou não lícita ou lícita, se ela tem ou não subordinação, um pedido ou uma ordem neste sentido. O mais importante para considerar lícita ou ilícita uma terceirização é a gente perceber se aqueles princípios constitucionais que a gente falou lá no começo estão presentes ou não. Para o trabalhador é muito importante participar da gestão da empresa, estar engajado dentro da empresa que ele tem o vínculo. Por quê? Porque é realização pessoal. Ninguém trabalha, lógico que é importantíssimo, mas ninguém trabalha só para ganhar o salário no final do mês. A pessoa precisa se sentir útil, precisa se sentir participativa. Então, aonde que esse trabalhador está engajado? Ele participa de qual empresa? Isso é o ponto muito importante para ser analisado. A questão da valorização do trabalho humano, evidentemente, porque a gente não pode ter um subsalário, como a gente viu naquele vídeo, pessoas que, para conseguir ganhar o salário mínimo, era através de abono. Isso não existe. Proibição de discriminação. O funcionário próprio não pode ganhar mais do que o funcionário terceirizado, que é a proteção do salário e a participação na gestão da empresa. Quase finalizando, com relação à execução trabalhista, quando a gente fala numa sentença que considerou ilícita a terceirização e condenou as empresas de forma solidária, eu não tenho nenhum problema. Eu executo qualquer um dos dois pelo valor total da dívida que está lá. E quando a gente começa a ter problemas é com relação à responsabilidade subsidiária, aquela que eu tenho que executar primeiro o prestador de serviço para depois executar o tomador. E aqui eu só vou lançar umas dúvidas para vocês.
Eu preciso executar todos os bens da empresa prestadora de serviços para depois executar a tomadora? Ou seja, eu tenho que ir lá ver se tem cadeira, computador, se ele tem imóvel, se ele tem joias, para depois executar a tomadora? Ou, se não tiver dinheiro, eu já posso ir direto ao responsável subsidiário. Faço a primeira penhora online, não acho dinheiro, já posso ir para cima da tomadora de serviços? Eu ouvi os dois não, hein? Para o primeiro e para o segundo. Mais uma. E quanto aos sócios da empresa prestadora de serviços? Primeiro eu executo os sócios da empresa prestadora de serviços, ou primeiro eu vou lá para a tomadora, pessoa jurídica? Fundamente sua resposta. Mas isso são questões, são discussões, mas com base geral, o que a gente tem visto nas execuções trabalhistas, ainda com alguma divergência, eu faço a execução da primeira reclamada, que é a prestadora de serviços, procuro os bens líquidos, ou seja, dinheiro. Não achei o dinheiro, executo os sócios. Procuro. Não tenho, já posso partir para a tomadora de serviços. Só que existe uma discussão com relação aos sócios, a subsidiariedade também dos sócios. Se a empresa tomadora de serviços é responsável subsidiária, o sócio também é. Então, assim, dá para a gente filosofar, né, doutor, sobre bastantes temas aqui. Então, só para a gente concluir, não dá mais para a gente partir dos conceitos básicos do artigo 2º e 3º para classificar a terceirização como lícita ou ilícita. A gente tem que partir para os princípios constitucionais básicos, aqueles direitos que realmente importam para o trabalhador. A realidade da terceirização está aí, está batendo na nossa porta e já faz muitos anos, e só vem aumentando. Então, adiar votação de projeto de lei não resolve o nosso problema. É melhor uma lei que tenha algumas lacunas a serem interpretadas do que não ter nada e ficarmos ainda em cima da súmula 331. Então, se a gente consegue garantir o princípio básico, que é o importante, trabalhador feliz, trabalhando, participando da gestão, igualdade salarial, salário justo, trabalho especializado, é atividade fim ou atividade meio que vai modificar isso? É ter uma relativa subordinação, uma relativa pessoalidade que vai modificar isso? Então, é isso, gente. Deixa eu ver o que mais que temos aqui, mas eu acho que é só isso mesmo. Obrigada a todos. E eu vou abrir, né, doutor, para algumas questões? Sim.